fato de uma proximidade com os negros. Tá? Então aí você poderia tanto ver eles como, pensam naquelas duas literaturas, como o cara que está, uma pessoa otimista vai olhar e falar, tá vendo? Os pardos, na verdade, não estão sendo discriminados. E a pessoa com outra fala, não, na verdade, eles não se dão conta, eles estão ainda tentando se distanciar e criar um embranquecimento. Então, eu acho que ainda precisa desempacotar isso um pouco mais. Não sei muito bem como. Kate. Eu queria saber qual o significado dessas categorizações, né, em situações interacionais do cotidiano, né? Tipo, não só, porque eu penso assim, no contexto da entrevista, né, eles foram chamados a colar a eles uma identidade, né? Aí quando no contexto da entrevista contornou o assunto da discriminação, talvez colaram a eles uma identidade mais política, né? Mas como se dá essas identificações mais no cotidiano, seja na esfera erótica, trabalho ou escolar, como que eles agenciam positivamente, né? E qual o papel hoje em dia, qual o papel das mídias, né, nessa construção? Bom, aí eu acho que tem um limite do método mesmo. É uma entrevista, então eu não tenho como te dizer o que é de fato a interação. Eu posso dizer o que eles me contam sobre a interação que eles tiveram. E aí a gente tem, de fato, quando a gente foi codificar para discriminação e negócio, tem dois tipos de codificação. Um que a gente chama de incidentes e outro que a gente fala de percepção de discriminação. A percepção de discriminação é: você acha que é discriminado? Sim, por quê? Aí a pessoa vai me falar de discriminação quase normativamente. Os incidentes foram todas as vezes que apareciam, que eles relatavam uma história em que eles se sentiam discriminados. E aí a gente tem, sei lá, acho que a última vez que a gente finalizou com mais de 1000 incidentes de discriminação. E aí a gente começou a tentar ver exatamente isso, como a gente vai olhar para isso, qual é o contexto em que eles acontecem, qual é o tipo de incidente mais comum, com que ele se relaciona. E a gente ainda tinha uma outra, por isso que durava essas entrevistas, a gente perguntava para eles como é que eles respondiam a isso. Você sentiu que você não conseguiu um emprego, que você era negro, e o que você fez? Você foi na justiça, você reclamou com alguém, qual foi a sua reação a isso? Então, isso é o que me dá esse dado mais rico em termos de trazer, de alguma maneira, não a agência de fato, porque eu não estava ali para ver aquele incidente, então eu não sei de fato como ele reagiu, mas como ele disse que faria e como ele se vê como agente naquela situação. Tá? E aí é interessante, porque quando a gente pergunta para eles também normativamente, como você acha que deve se reagir à discriminação? E aí muitos falam, você tem que confrontar, tem que brigar, mas na hora dos incidentes, em geral, muitas pessoas não reagem. Tá? E falam que não reagem porque não tem como reagir, porque não querem parecer obcecadas por isso, porque acham que ficar o tempo inteiro falando disso as pessoas vão se cansar, e não querem, e acham que não tem que ter essa bandeira, etc e tal. Em termos de como é que isso se relaciona com eroticidade, com classe, com dessas interseccionalidades, eu acho que é central, como eu estava falando para ela, a questão do gênero. Para as mulheres, o tempo inteiro, gênero e raça, nessas situações cotidianas, aparecem juntas, tá? Muito fortemente. A gente teve 2 ou 3 casos, acho que 2 homossexuais e 2 ou 3 homossexuais. E aí isso também apareceu forte nas entrevistas, de que essas duas coisas apareciam e que havia mais uma invisibilidade da condição dessa interseccionalidade de raça e classe, que era mais difícil. Tinha uma coisa que não só era de grau, mas que era uma experiência de fato diversa, mas são muito poucos casos para de fato poder falar disso. Em termos de mídias sociais, apareceu um pouco a coisa de como eles no Facebook, quando perguntavam o que significa para você ser negro, aí falava, não, eu tenho muito orgulho, eu inclusive sou do grupo do Facebook, sou orgulho de ser negro, então elas apareciam quase como um repertório possível para buscar e para legitimar essa identidade simbólica mesmo. E ficava meio que, aparecia muito, não, eu tenho muito orgulho de ser negro, e isso é interessante,
termo caviar metodológico, os outros entrevistadores eram negros, eu era a única entrevistadora branca. E, em geral, comigo aparecia muito mais. Tipo, o que você tem pra você ser negro? Não, eu tenho muito orgulho. Com os outros entrevistadores, muitas vezes aparecia. É difícil, você sabe, né? Então, a reação, de alguma maneira, era muito diversa. Aí, a diferença para mim também é que os detalhes de discriminação eram muito mais detalhados. Com os outros entrevistadores, muitas vezes terminava de, não, aconteceu isso, mas você sabe como é que é isso. Então, muitas vezes a conversa era cortada no meio. Aí tem uma questão metodológica mesmo, de insider, outsider, mas aí vai para outro caminho. Bom. Gente, a Jaqueline vai... Pessoal, hoje então é a nossa última Carta Sociológica do ano de 2013. Em nome da coordenação do programa, eu queria agradecer a Graziela por estar muito nesse dia, mas agradecer ao Gabriel, que organizou as Cartas Sociológicas no primeiro semestre, e ao Fábio, que organizou